os encarnados e aos desencarnados. Vou fazer uma leitura para nos harmonizarmos. Vou continuar lendo Jesus no Lar, o Chico, pelo Espírito Ney. O título é O Príncipe Sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o Mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança digna, conduziu-os a extenso vale verdoendo, Henrico, de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais diferenças dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo pai por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidon. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores infinitamente reproduzidos invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas e fizeram um compacto acervo de monturo naquelas regiões. Enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei e quanto lhe era possível, quando estendia
utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso. Construiu sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as missões libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto. Foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. E ficar só falando não adianta, tem que trabalhar, né? Então agora nós vamos passar para as preces. Nosso irmão Ederson. Não? Nossa irmã Dulcinea, é isso que eu disse. Uma boa noite a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e esclarecimento. Neste momento, convido a todos então a nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso amigo Francisco, agradecendo por essa oportunidade de estarmos todos hoje reunidos nesta casa, amparados por esses amigos espirituais do alto, essas ovelhinhas de Francisco de Assis, que estão sempre aqui nos orientando, nos guiando, nos trazendo sabedoria e entendimento para as situações. Pedimos, Senhor, que possa abençoar a todos aqueles que aqui estão, os seus entes queridos que ficaram em seus lares, que o Senhor possa derramar seus bálsamos de luz sobre todos, que eles se sintam acolhidos, amparados e protegidos por seus anjos de guarda, por seus mentores amigos. A bondade que o Senhor possa, seus espíritos de luz possam ir a todos os locais onde tiver um enfermo, onde tiver sofrimentos físicos ou espirituais, seja nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, aonde tiver algum desses nossos irmãozinhos que precisam de atendimento, esses amigos possam ir até eles, levar um pouco de conforto, de paz, de harmonia. Pedimos também, Senhor, que possa abençoar o nosso Pai, que possa ter mais paz, mais harmonia, mais tranquilidade, que seus amigos espirituais, trabalhadores incessantes do bem, possam estar nas ruas, amparando a todos aqueles que necessitam. Agradecemos por tudo, Senhor, por não nos faltar nada. Nós temos um teto, uma casa que nos abriga, nosso alimento do dia a dia. Sabendo que estamos sempre abaixo dos olhos de Deus. Então, Senhor, com essas palavras,
pedimos que o amigo expositor, o noite, o facilitador, possa ser amparado por esses amigos espirituais para que transcorra da melhor forma a palestra da noite de hoje. E assim seja. Temos conosco então nosso irmão Edson, que vai passar o tema da noite. O tempo é todo seu. Então, novamente, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Francisco. E é novamente com uma enorme alegria e satisfação de eu estar aqui, né? De ser apenas um humilde instrumento de divulgar, né, o Evangelho, a doutrina espírita, né? Tudo aquilo que a gente tem, né, de cabedal, de instrução para as nossas vidas, então a gente poder transmitir e facilitar da melhor forma possível para que todos possam ter um bom entendimento. Então, essa noite nós tínhamos um irmão convidado que houve um imprevisto com ele não pôde, então a gente tem que estar sempre a posse e preparado para, quando acontece um imprevisto, a gente tem que, né, assumir, né, o posto de trabalho e dar o nosso melhor. Espero que a gente possa fazer um bom trabalho no nome do irmão, né? O mês que vem ele vai estar aqui conosco. O mês que vem ele vem, houve um imprevisto, ele vem. Então a gente procura fazer uma sequência do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos adentrar num novo capítulo, o capítulo 19. Esse capítulo 19 é a fé que transporta montanhas. O item é o primeiro, né? O poder da fé. E aí tem uma passagem de Jesus, lá de Mateus, no capítulo 17, nos versículos 14 a 20, que ele diz assim, ó, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então o Kardec ele começa com uma passagem lá de Mateus, do evangelista Mateus, capítulo 17. E esse capítulo 19, esse título do capítulo 19, o título principal, a fé que transporta montanhas, ele é muito especial, principalmente para mim também, porque alguns anos atrás foi a primeira palestra que eu fiz, e era esse título que eu mesmo que escolhi, né? Surgiu uma oportunidade que eu nem esperava, ó, então quer fazer uma palestra para nós? Opa, quero, que legal, daí comecei, estudei tudo, preparei e escolhi esse tema aqui, que eu acho um dos temas, assim, para mim, é muito significativo, eu acho que para mim, né, na minha opinião, um dos mais relevantes do Evangelho segundo o Espiritismo, porque tudo depende do momento de cada pessoa, né? Era um momento que eu estava passando muitas dificuldades, transições, e aí então foi aquele capítulo que me ergueu, né, me levantou e fez com que dali eu desse o pontapé inicial para, graças a Deus, hoje dar continuidade a essas atividades, né? E foi numa outra casa espírita, graças a essa irmã também, que ela me impulsionou a tarefa, né, que não foi por acaso.
E aí, então, graças a Deus, eu fiquei muito grato e contente, até hoje trabalhando aí, né? Procurando ser um instrumento útil. Então, esse capítulo é muito significativo. E aqui, vamos dar uma explicada, então, aqui nessa passagem de Jesus. Aqui, o que representa aqui para nós nessa passagem? Então, são 6 versículos. Então, é Jesus explicando, né? Então, ele veio ao povo, um homem se aproximou dele e lançou-se de joelho a Jesus. Foi uma situação bem assim forte. Disse a Jesus, né? Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então, o que podemos ver daqui desse versículo? Então, era um pai aflito, e já naquela época, como tinha muito problema de obsessões, e tem até hoje, a mediunidade, ela vem lá do Velho Testamento, o Novo Testamento tem bastante. E então aqui é muito provável que é um processo obsessivo, né? Com certeza é um processo obsessivo, porque mais adiante ele diz, né, que não conseguiram expulsar o demônio. Então foi uma frase, assim, um termo colocado para aquela época de Jesus, que eles falavam demônio, e que hoje a gente significa esse termo, que é um termo muito forte, né? Demônio. E que na verdade demônio não significa assim, se nós vemos o significado, a palavra demônio significa sabedoria. Então não tem nada a ver com uma coisa assim, demonia, uma coisa forte, uma coisa bizarra, não tem nada a ver com isso. Mas foi um termo que colocam hoje que demônio é o capeta, aquela coisa toda. E que hoje nós, na doutrina espírita, a gente estudando, a gente está sempre estudando, então a gente sabe o que acontece, processo obsessivo, né? Então existem vários espíritos, nós somos rodeados por muitos espíritos, bons e maus, e que vão sintonizar conosco conforme os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que estamos pensando, como estão sendo as nossas atitudes durante o dia. Se eu estou agindo de contra as leis divinas, muito provável também esses irmãozinhos menos esclarecidos, né, que a gente, um termo muito forte também para nós hoje, que a gente já pode ressignificar para nós dentro da doutrina espírita, obsessores, né? Ah, você está obsediado, é uma palavra bem forte também, né? Ou seja, esse irmão está passando por uma influência espiritual, né? Está sendo influenciado por um irmãozinho menos esclarecido. E que a gente sabe que tem muitos nesse mundo que a gente vive, de expiações e provas, onde o mal ainda, infelizmente, impera. Então são muitos desses espíritos que se conectam conosco, que estão sempre nos olhando, cuidando das nossas atitudes, né, se ligando aos nossos pensamentos. E se a gente der vazão a eles, conforme as nossas atitudes, porque eles sempre vão se aproveitar daquilo que a gente tem. Se nós estamos sintonizando com o mal, é tudo que eles querem, um prato cheio para eles se ligarem conosco. E aí então, a partir daí, entra os processos obsessivos. E que, estudando lá no livro dos médiuns, que são Kardec fez um estudo, são os 3 processos obsessivos, né? Que é a obsessão simples, que a gente viu, né? Que não tem nada de simples, que é dali que começa o processo, que se a gente agasalhar esses pensamentos, esse sentimento, aquilo que eles nos trazem, vai levar ao outro patamar, que é a obsessão por fascinação. E aí então já é um processo mais difícil, mais trabalhoso, que Kardec coloca no livro dos médiuns, entre os 3, e o último, que é a simples, a fascinação e a subjugação. Então o mais difícil desses 3 é a fascinação. E nesse caso aqui, esse menino está passando por um processo grave, né? Esse menino não tem como sair desse processo, já pode estar num processo de fascinação e subjugação. Por quê? Porque a fascinação é quando o espírito se apodera dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e a subjugação de nossas atitudes. Que aí então eles fazem
A partir do momento que eles tomam o nosso pensamento e já adentram então ao processo de subjugação, então eles tomam posse também das nossas atitudes. Ou seja, eles comandam, passam a comandar o nosso corpo, né, que mostra bastante lá no livro dos médiuns, um homem que se ajoelhava na frente das mulheres pedindo um casamento, que era uma situação constrangedora. Imagina no meio da rua se ajoelhando com um monte de mulher, né? Era um espírito que forçava ele a fazer aquilo. Só que a diferença é que o processo de subjugação, ele sabe que está sendo forçado a isso. E o de fascinação é o mais grave porque tu não sabe. Porque a pessoa entra num processo de achar que está tudo bem. Que ela está sobre a égide até de um espírito superior, muitas vezes que ele se acha que ele é o cara. E aí fica nesse processo e pelo próprio orgulho e egoísmo que ele tem, o orgulho, a vaidade, inclusive não aceita muitas vezes que outras pessoas conversem com ele, expliquem o que está acontecendo. Ó, meu irmão, você está tendo umas atitudes equivocadas. Isso não é normal. Você está passando por influências. Não vai dizer para o irmão, você está obsediado, está louco. É muito forte isso. Então a gente deve conversar, ter um diálogo com ele, explicar para ele o que está acontecendo. E muitas vezes, pelo seu orgulho e sua vaidade, ele não aceita. Ele vai dizer que você que está louco, eu estou certo. Então vocês podem ver agora que o processo que o Kardec denomina que é o mais difícil dentre os três, esse de fascinação, que a pessoa então, ou seja, ela não aceita. Né? E aqui esse menino ele pode estar passou pela fascinação e está na subjugação também, porque ele está fazendo com que este menino ele caia no fogo e na água. Ou seja, ele está conduzindo aquele menino por uma força, né, externa desse espírito que está fazendo com que ele vá até onde há fogo para se queimar, se machucar e se lança na água. Né? Então é um processo muito grave que o pai dele estava apavorado. E aí, como Jesus estava realizando muito prodígios naquela época, então eles ouviram falar de Jesus curava, que Jesus expulsava os demônios, né? Que a gente vai ver aqui que também não, para nós hoje a gente deve ressignificar também o termo expulsar o demônio, né? Que também é muito forte, porque nem Jesus aqui coloca esse termo para aquela época, né? Naquela época de Jesus, expulsar o demônio. E hoje a gente estudando através da chave que é Kardec, a gente vai ver todo ali no livro dos médiuns ali, né, um processo ali de diálogo com o espírito, né? Vai fazer um diálogo fraterno com ele, conduzindo ele, né, a um lugar melhor, a procurar um lado amoroso, não o lado da vingança, do ódio, tentar encaminhar esse irmãozinho menos feliz, menos esclarecido, para um lugar melhor, né? Um lugar adequado à situação que ele está, para ele aprender, né? Para ele entender o que ele estava errado, né? Que aqui não é o lugar dele, aqui estamos entre encarnar, então tem muitos espíritos que estão aqui entre nós, mas que não deveriam estar aqui conosco. Eles já deveriam entender que a vida continua, né? O processo da vida, que eles devem partir para o plano espiritual, para um lugar então para receber o seu devido tratamento. Lá ele vai aprender, vai estudar, para novamente se reintegrar à sociedade, ou seja, tendo uma nova oportunidade de reencarnação. A lei da reencarnação, que não é a doutrina espírita que inventou, como muitos dizem, né? Mas que é uma lei divina, a lei da reencarnação. Todos nós vamos passar pela reencarnação. Então, espíritos que hoje estão como inimigos, mas nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para se melhorar e reconhecer que há algo melhor e que o único caminho é o amor. O único caminho é o amor. E quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ou seja, então esse processo de expulsar o demônio, na verdade está conduzindo aquele irmão, né, esclarecendo, fazendo o trabalho de esclarecimento espiritual a esses irmãos, para fazer com que eles entendam, né, que o lugar deles não é mais ali, que eles devem perdoar,
Eles devem amar, que eles vão ter uma nova oportunidade. Entende? Então não é uma expulsão, né, que é um termo muito forte. Ah, mas eu tô sendo obsediado, vai lá na casa espírita, vai lá que eles vão tirar esse demônio do teu corpo. Né? Muitas pessoas que não entendem dizem assim, né? Vai lá, tira esse demônio, esse capeta aí, né? E aí vem aqui apavorado muitas vezes, eu tô com demônio, tô com isso, tô sendo obsediado. Mas ninguém aqui tem um papel, ninguém expulsa nada aqui. Né? Quem somos nós para expulsar alguém? Né? Muito menos um irmãozinho menos esclarecido, um espírito que se denomina, né, que está obsediando alguém. Ninguém deve se colocar nessa situação. Não, vem aqui que eu resolvo, que eu dou um jeito. Né? Então, na verdade, o que vai ser feito? Vai ser feito todo um trabalho. A pessoa que já adentra a casa espírita, se já está com esse irmãozinho, muito provável que ele vai ficar ali junto, né, para tratamento. Ele vai ouvir já a palestra, que é o ponto mais importante, que muitas pessoas não acham que o mais importante é o passe. Né? Já chego até mais tarde para receber o passe. Mas na verdade o que é mais importante é o esclarecimento. Porque é através do esclarecimento, do conhecimento da verdade, que são as leis, que vão nos conduzir para um mundo melhor. Um mundo interno melhor, um mundo feliz. Que é o que Deus quer de todos nós, a felicidade. Mas a felicidade não vai estar em coisas assim mágicas, que alguém vai resolver o meu problema, sendo que quem tem que resolver o problema sou eu. Eu que devo resolver. Agora, nesse caso aqui, que é o menino que está colocado, é o menino, então o pai é responsável por esse menino que vai até os pés de Jesus e suplica, né, socorro, ajuda, que ele não sabe o que faz. E para aquela época, que era um povo muito ignorante, não conhecia, né? Então era um caso, imaginem, né? Muitas pessoas hoje também não conhecem. Tem muitas pessoas também que têm a mediunidade, caem na rua, acontecem muitos acidentes, são médios e não sabem. E os pais não sabem o que está acontecendo com o filho, que eu já vi essa situação, né? Já vi isso. E os pais não entendem, muitas vezes não acreditam. E aí então a pessoa fica passando por aquelas turbulências, aquelas dificuldades. Né? Então aqui ele pede, né, suplica a Jesus. E aí então ele diz, apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Não o puderam curar. Jesus, o homem dizendo, né, Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Ou seja, Jesus está ali ensinando como mestre, né? Nos ensina as leis, os seus ensinamentos, e colocando ali até quando ele vai estar conosco para ficar dizendo ali, olha, vocês têm que ser caridosos, vocês têm que perdoar, vocês têm que amar. Hoje ele está conosco em presença espiritual, né? Está conosco ligado através dos benfeitores também que estão conosco. E a gente aprendendo tudo aquilo, relembrando tudo aquilo que ele nos ensinou e que a gente esqueceu. E aqui então ele diz, até quando, né, estarei com vocês, né? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino, então ele pede. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então que a gente explicou que ele não expulsou o demônio, né? Que a gente fez todo um trabalho, dialogou, porque Jesus era amor, né? Era o representante máximo do amor na Terra, né? Enviado pelo próprio Pai. Então, se ele é amor, ele vai pegar e vai xingar, vai brigar com alguém, vai expulsar, some daqui, não, porque eu estou ordenando. Que muitas pessoas acham que é assim, né? Leem aqui e interpretam de uma forma equivocada. Acham que tem que gritar, que tem que expulsar. Não é assim que funciona. Por que os discípulos não conseguiram expulsar, né? Que nós vamos ver aqui. E aí então, ele ficou são, menino. Porque a autoridade moral de Jesus, né, as suas vibrações, a sua energia, né, de amor que ele irradia, imagina, a energia dele é muito grande.
fazendo que só a presença dele ali já faz com que aqueles irmãozinhos menos felizes, eles já entram num estado assim de repente de chorar, de se emocionar, porque até o próprio Chico, ele comentam bastante, imagine o Chico, né? Ele dizia que era um cisco, que sobe para nós. Que o Chico, ele tinha uma energia que irradiava, que atingia tantos metros, sei lá, tipo uns 10 metros mais ou menos, irradiava de amor. Imaginem Jesus, gente, o governador espiritual do planeta. A luz dele alcança todo o planeta, imagine. Então só aquele amor, aquele olhar que ele fazia para com o Espírito, já fazia com que automaticamente já baixava a cabeça, emocionasse, fazia com que ele refletisse sobre o que ele estava fazendo, só no emanar o pensamento, não precisa nem conversar por pensamento, ele já se colocava no seu lugar, já vinham os seus emissários, seus auxiliares para levar, conduzir aquele irmão para um lugar melhor, para a nossa verdadeira pátria, que não é aqui. Esses irmãos que estão perdidos aqui, eles acham que vivem aqui. Muitos deles nem sabem que estão desencarnados, acham que continuam vivendo aqui, porque o lugar deles é aqui, mas não é. Então vejam o papel da doutrina espírita, esclarecer, nos trazendo a verdade do que é verdadeiramente o significado disso tudo, para as nossas vidas. Trazendo da melhor forma possível através de Kardec, que é achar os ensinamentos, para a gente poder interpretar, conseguir entender o que Jesus nos dizia. Porque se eu ler aqui o pé da letra é expulsar, quem somos nós para isso? E nem Jesus não fez isso. E aí então, os discípulos vieram então ter com Jesus em particular, e lhe perguntaram. Então os discípulos chamaram Jesus num cantinho: ó, mestre, vem cá. Então, porque os discípulos tinham toda a atenção do mestre ali, separado. E aí perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por que será que eles não conseguiram? E aí Jesus diz: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores grãozinhos, que é bem pequenininho, que se torna uma árvore grande, diríeis a esta montanha: transporte-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então aqui também é outra questão, se nós interpretar o pé da letra, Então, o que quer dizer aqui? Por que eles não conseguiram então expulsar eles, o demônio? Os discípulos, 12, não conseguiram. Sendo que Jesus deu, os ensinamentos para eles eram irmãos mais experientes, que Jesus escolheu a dedo. Jesus não escolheu eles porque eles eram especial, que era melhor que os outros. Porque perante Deus ninguém é melhor que ninguém. Ou vocês acham, nós achamos que Deus dá privilégios? Nem Jesus, que é o seu Filho unigênito, tem privilégio. Ele ama a todos igual, até o mais criminoso a Jesus, ele ama da mesma forma. Não tem distinção para Deus. A diferença é que os 12 que ele escolheu eram o quê? Eram os irmãos mais velhos, mais experientes que aquela comunidade que estava ali. Que muitos deles, o nosso próprio pai Francisco, a gente tem todo o respeito, nosso Francisco de Assis, que a casa é dele, ele foi naquela época um discípulo de Jesus, Ele foi João o Evangelista, o apóstolo. E antes dele ter sido João Evangelista, ele era Daniel, o profeta, lá do Velho Testamento. Então ele já era um irmão que já tinha mais experiência. Ele já era um profeta lá antes de Jesus. Então aqueles todos que ele escolheu já tinham conhecimento, já eram mais experientes que os outros. Então por isso que Jesus diz: eu vos dou autoridade para expulsar os demônios. Mas no sentido de que eu estou dando continuidade aos ensinamentos a vocês, discípulos, para que possam fazer o trabalho que eu estou lhes conduzindo. Eu estou lhes ensinando essa tarefa. E que vocês têm condições, sim, de realizar essas tarefas em meu nome. Tanto que quando Jesus desencarnou,
os discípulos, né, muitos se tornaram apóstolos e deram continuidade ao trabalho de Jesus. Né? Por isso que ele escolheu aqueles. E que muitos deles não se tornaram apóstolos. Né? Infelizmente, um se suicidou, que a gente sabe, né? E que hoje já é um espírito de alta envergadura, já passou na nossa frente, que muitos ficam condenando Judas até hoje, mas ele já é um irmão, como ele já era mais experiente, então ele se redimiu, né, através de Joana d'Arc. E os outros, né, Pedro negou o Cristo, né, como a gente sabe, e aí depois se redimiu, também se tornou um grande apóstolo, né, um dos grandes iniciadores ali das primeiras igrejas cristãs, do cristianismo primitivo. E outros, né, que estavam ali, o próprio João Evangelista, nosso pai Francisco também, fundou várias igrejas cristãs naquela época, se tornando um apóstolo também, depois retornando novamente como Francisco de Assis, né, exemplificando novamente os ensinamentos de Jesus aqui na Terra. Então, por que eles não conseguiram? Porque naquele momento eles eram mais experientes, mas faltou essa fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Ou seja, então eles não tinham uma fé ainda, né? Uma fé de acreditar que eles conseguiam, né, realizar essas tarefas, que Jesus apostou, né, neles, que eles poderiam fazer isso. Então a fé deles ainda era fraca, tanto que Pedro negou Jesus, não foi? Ele dizia que, Pedro, não, eu vou estar ali com o Senhor, vou lhe defender, tudo. Chegou na hora do pega para capaz, não te conheço, não sei, não estou nem aqui, né? Nem sei quem tu é. Então a fé deles ainda era vacilante, né? De algum deles. Então alguns se suicidou, também como a gente falou. Muitos deles sumiram quando Jesus estava ali no Gólgota, ali na cruz. Quem é que estava ali com ele? Cadê os 12 aí? Pedro negou, Judas se suicidou. O único que estava ali era o próprio pai Francisco, João Evangelista, naquela época, estava ali junto dele, junto da sua mãe, Maria. Né? Eram os dois que estavam ali, e os outros? Cadê os outros 11 apóstolos, os 11 discípulos? Né? Então aqui mostra, por isso que eles não conseguiram, digamos assim, conduzir esse irmão, fazer um trabalho de diálogo, porque muito provável que eles foram dialogar, muitos deles tinham essa mediunidade para eles, inclusive de conversar, de ver. O próprio João Evangelista, né, ele era dos 12, era o que mais tinha mediunidade, né? Ele podia tranquilo ver quem era o espírito, ou se tinha mais espírito, ver eles, conversar com eles. Mas olha, meus irmãos, né, por que vocês estão fazendo isso com o menino? Mas como eles eram ainda iniciantes ali do cristianismo, né? E aí então esses espíritos deram risada, não, mas quem é você? Eu sou João. Não, mas eu não te conheço. Você não é Jesus. Né? Então eles não tinham aquela autoridade porque eles estavam aprendendo ainda, eles tinham ainda as suas limitações, ainda por serem discípulos, eles tinham ainda vícios ainda, né? Algumas situações a serem trabalhadas, então eles não tinham aquela fé ainda do tamanho de um grão de mostarda. Mas aí depois que o Cristo desencarnou, aí sim, aqueles que ficaram ali, eles se tornaram grandes apóstolos, muitos deles tiveram uma fé robusta, forte, e deram continuidade, né? Aí sim, eles aumentaram, né? Passaram a crer mais, ter uma fé, ter esse poder da fé, né? A partir daí, então, a ter esse poder da fé, mas antes ainda não. Né? Então, muitos podem, às vezes a pessoa está com um problema, vai ali, começa a gritar, tudo, o espírito vai olhar assim, mas que é esse cara, que adianta ficar gritando, pode pegar uma Bíblia, um Evangelho, ficar orando. Se a pessoa não tem fé, ele vai olhar para a pessoa e vai dar risada. Agora, se é uma pessoa que se esforça no bem, aí sim se esforça, né, para querer combater os seus vícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade, procura ser uma pessoa humilde, ele pode ser, através da humildade, dialogar com esse irmãozinho, né? Não precisa gritar com ele, conversa com ele como uma pessoa normal, vai conversar com ele, né?
E dentro da doutrina espírita, tem atividade no movimento, nas casas espíritas, tem atividade das reuniões mediúnicas, que faz exatamente esse trabalho de conduzir esses irmãozinhos menos esclarecidos para um lugar melhor, né? Ou seja, para mostrar para eles, olha, meu irmão, você não está mais aqui, você deve ir para outro lugarzinho que é melhor, lá vão cuidar de você, você vai ter uma nova oportunidade, uma nova vida de se redimir, de se melhorar, né? Então vai ser feito um diálogo através dos médiuns, né? Então esses espíritos vêm, que tem muitos espíritos, vêm então para esse diálogo fraterno, e aí vai ter um irmão que vai conduzir esses irmãozinhos de uma forma amorosa, amigável, né? Não vai brigar com eles, xingar, gritar, porque não vai resolver. Porque muitos deles já vêm ali enfurecidos, querendo derrubar tudo, né? E aí já vai querer gritar com ele, aí então deu, né? Aí ele ganhou. Então não é o que Jesus nos ensina, é lidar com ele, conversar, né? De uma forma amorosa, amigável, né? Esclarecendo aquele irmão que ele está equivocado, né? Ele deve partir para um mundo melhor. Então é a fé que todos nós hoje devemos construir, porque nós hoje podemos nos colocar como discípulos hoje. Nós somos aprendizes do Mestre, né? Aqui dentro da doutrina espírita e outras religiões, respeitando todos podem se colocar como discípulos, porque discípulos é aprendiz, né? Então eles eram discípulos, ainda não se tornaram apóstolos, eles eram aprendizes. E todo aprendiz vai errar? Todo aprendiz erra? Erra, né? Somos falhos ainda. Então o aprendiz ele não vai ter só acerto, ele vai ter muitos erros. E quando ele tiver acertos, que bom, ele vai ter uma conquista isso daí quando ele tiver acerto. Mas quando tiver erros, ele vai ter uma conquista aprendizado, porque daquele erro nós vamos aprender através daquele erro. Nós vamos aprender através dos erros. E aprender de uma forma que a gente possa refletir com aquele erro e para que a gente não torne a errar novamente. Né? Tanto que Jesus dizia para muitas pessoas, né? Vai, não tornes mais a errar. Né? Ou seja, pecar, que pecar é a mesma coisa que errar. Ele está curado, né? Ele curava. E vai, não tornes mais a errar novamente. Ou seja, reflita sobre isso e procure se tornar uma pessoa melhor. Né? Uma pessoa melhor. Então nós vamos aprender como aprendiz. E um dia nós vamos ter, né? Nós vamos evoluir e através dos ensinamentos, através da prática das virtudes que Jesus nos ensinou, que é o que vai nos conduzir ao cumprimento das leis divinas. Então o cumprimento da um dia que nós passarmos a cumprir verdadeiramente as leis divinas, aí então sim, nós vamos ter um poder de fé, talvez até maior do que um grão de mostarda, né? Mas hoje, então, através da nossa incredulidade, que a gente passa muitas vezes a não acreditar, daí nos leva a sermos incrédulos ainda. Então vamos dar continuidade aqui na explicação de Kardec. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Então é a confiança, né, naquele propósito, realizando uma força aquilo que está almejando, né? Que nós todos temos capacidade. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. Então, quando Jesus diz ali, ó, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho bem pequenininho, ele diz assim, direis a esta montanha, transporte-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Então, se a gente lê aqui ao pé da letra, como assim? Então quer dizer que se eu tiver uma grande fé, eu posso transportar aquele morro de Sapucaí que eu estou vendo para lá, para outro lugar. É o que está dizendo aqui, né? Mas aí Kardec aqui explica. Essas montanhas que Jesus está se referindo, essa fé, são as dificuldades.
Então aquilo que se desloca não é a montanha de pedra, né? São as dificuldades das nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que temos de dificuldade, eu tendo fé, eu consigo transportar aquelas dificuldades, sair de mim aquelas dificuldades. Tendo uma fé, acreditando. Outra coisa, as resistências, ó, aquela pessoa que fica resistindo, ela não está acreditando, não quer se melhorar, resiste. Eu posso retirar isso de mim, também tendo fé, acreditando. A má vontade, aquela pessoa que não tem a tal de né? A tal de a preguiça moral. Então é uma má vontade que ela não quer, ela acha que é incapaz, e aí então não tem fé, né? Em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material. Muitos de nós, hoje a maioria, somos pessoas materialistas ainda. A gente vive, muitos de nós, em função de interesses, infelizmente. Muitos hoje em dia procuram igrejas, outras religiões, ou até propriamente as casas espíritas. Muitas pessoas procuram pensando assim, o que aquilo pode me dar de proveito daqui? O que eu posso tirar daqui? O que aquilo pode me beneficiar? A pessoa não vai, por exemplo, numa igreja pensando assim, eu vou lá porque eu quero ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda, eu quero aprender, eu quero me melhorar. Não, a maioria pensa assim, não, eu quero ir lá porque na casa espírita diz que vão me tirar um demônio, está me incomodando. Então eu quero que resolva o meu problema. Né? Eu vou lá falar com, sei lá com quem, lá com o Papa, porque eu estou desempregado, eu quero um emprego. Tem que resolver porque eu estou precisando de um trabalho. Então tem que resolver isso aí para mim. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Então são o que ele está dizendo aqui? Kardec está dizendo, são os interesses. Né? Eu vou lá porque o que vai me beneficiar aquilo lá? O que vai me dar aquilo? Vai me dar dinheiro? Vai me trazer emprego? Vai me dar paz? Vai me tirar o demônio? Porque muitos acham que enquanto está na igreja, eu boto a Bíblia, eu vou na igreja, respeitando tudo, acho que está tudo resolvido, será? O simples fato de eu ir na igreja, uma casa espírita, minha vida vai estar resolvida. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Aí o mundo já está regenerado. Porque a gente vê quantas milhares de pessoas, né? Que é o Brasil um dos maiores países cristãos hoje, né? Quantas religiões, quantas igrejas, o Brasil já ia estar regenerar, já ia resolver todos os problemas do orgulho, do egoísmo, que basta eu ir numa igreja X, numa região, meus problemas estão tudo resolvidos. Se fosse, né? E não é bem assim que funciona, porque é o nosso esforço. E a doutrina espírita vem nos colocar a verdade. As leis vai nos esclarecer para que a gente saia da ignorância, do não saber, do não sentir no coração isso tudo que a gente está vendo e de não vivenciar isso tudo que nós estamos vendo e ouvindo. Então tudo depende dos nossos esforços, de nós sair do comodismo, dessa preguiça de eu querer buscar algo que faça com que eu possa me melhorar a minha vida, realmente. Não no sentido que muitas pessoas acham que a verdadeira felicidade estão nas coisas materiais. De eu vou ser feliz se eu ganhar um bom salário, se eu tiver um carrão do ano, se eu puder viajar para onde eu quiser. Isso é felicidade. Será que é felicidade? Se fosse a verdadeira felicidade, então, aí por que muitos milionários se suicidam, então? Porque, na verdade, elas têm um vazio existencial. Porque elas buscam nas questões materiais, somente nas questões materiais, a verdadeira felicidade. Que, na verdade, não é a verdadeira felicidade. Que a verdadeira felicidade é a que Jesus nos conduz. Que é o caminho a Deus. Que Ele dá o caminho. Ele vai nos conduzir. Como já vem nos conduzindo há 2000 anos. E através do endurecimento dos nossos corações, que a gente insiste em não querer, de não fazer esses esforços
e de não buscar essa fé, que é uma virtude, do tamanho de um grão de mostarda. Que a maioria de nós não tem nem uma fé do tamanho de um grãozinho minúsculo, gente. É isso que Kardec nos diz. E aí então, aqui diz o interesse material, o egoísmo, né, que é uma das maiores chagas da humanidade, é o entrave ao progresso da humanidade, é o egoísmo e o orgulho. As duas maiores chagas que trancam esse processo da evolução. A cegueira do fanatismo, né? Aqueles que só sabem tudo do Evangelho de cor, de palavra, de boca, mas não sente aquilo, não vive aquilo, como a gente diz, né? Não reflete para a sua vida em primeiro lugar. E que aqui nós devemos primeiramente refletir para nós, né, em primeiro lugar. Porque aqui eu estou me colocando apenas como humilde instrumento falho como todos vocês. Né? Insignificante, que tem todos os defeitos, erros ainda, assim como todos nós temos ainda. Né? E aí então, a cegueira, né, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então essas são as dificuldades do mundo. E vejam bem que diz aqui, aqueles que trabalham pelo progresso da humanidade vão enfrentar essas dificuldades. Não é aquele que está lá na preguiça, que está só comendo, dormindo, trabalhando, que vai... Para ele a vida está cômoda, né? Mas então todo aquele que buscar trabalhar pelo bem do próximo, né? Trabalhar por um ideal cristão para toda a humanidade, então ele vai encontrar essas dificuldades. Ele vai refletir que ele é um irmão falho, ele que tem que combater dentro dele mesmo, em primeiro lugar, essas dificuldades. E com certeza, se ele construir essa fé, com certeza ele vai conseguir, através de seus esforços. Mas se ele acabar através da preguiça, desistindo, da má vontade, como diz aqui, ele não vai conseguir. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, né? Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Né? Então a fé robusta, né? Perseverar naquela fé, que dá uma energia então para nós enfrentar todos os obstáculos das nossas vidas. E diz aqui, mesmo os pequenos obstáculos até os grandes, nós vamos vencer todas as barreiras. Se eu tiver essa fé robusta, essa fé ardente, essa energia, esse poder da fé, que eu acredito nisso, né? Eu acredito, então eu vou conseguir vencer. Que quando Jesus disse a Tomé, quando ele voltou, né? Ele se materializou, voltou, né? Depois que ele desencarnou, ele se materializou, apareceu para os discípulos, e aí Tomé então chegou perto dele e não acreditava que... Não acredito que ele está vivo. Aí então ele, venha Tomé, chega perto de mim, toca as minhas chagas. E ele tocou tudo, viu que era ele mesmo. Aí, então se ajoelhou, se emocionou. E aí Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Que assim como eu, que eu sou um médio tijolo, né? Eu achei bem interessante essa frase, médio tijolo é aquele que não vê, que não sente, né? Porque na verdade a gente não vê, mas é uma convicção que a gente deve ter através dos ensinamentos. É aquilo que nós vamos estudar e vamos sentir no coração. E nós vamos acreditar naquilo que nós estamos professando, né? Senão de nada adianta, são palavras jogadas ao vento, né? Porque aqui existem milhares de espíritos desencarnados, que eu não vejo. Né? Alguém pode ver, mas eu não vejo, mas eu acredito, eu sei que eles estão aqui. E que são tão necessitados quanto nós, né? E que é importante para eles todos. E da fé vacilante resultam incertezas, né? A hesitação de que se aproveitam os adversários, que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Entendeu? Então tudo aquilo que vai vir para nos enfrentar,
as existências, as dificuldades, os adversários da própria doutrina espírita, muitos vão dizer assim: o que tu quer lá naquela casa? Lá não tem ninguém lá, o que tu quer lá? Para que tu vai lá naquela casa do demônio lá? Então são as dificuldades, são os adversários. E vão se utilizar muitas vezes também de encarnados para nos dizer: não vai lá, o que tu quer na casa espírita? Para quê? Então são essas existências, essa força que a gente tem que ter uma fé, né? Robusta, acreditar: não, eu vou porque eu sei que é bom para mim, que eu vou aprender e que vou me melhorar. E que através desse aprendizado eu vou poder fazer alguma coisa para mim e para o meu próximo. Acreditar naquilo. Então são muitos adversários, né? Noutra acepção, entende-se como a fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar, os meios de chegar lá, de sorte que naquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então é aquela fé, aquela determinação, né? Aquela confiança de sempre eu vou caminhar com os pés no chão, né? Acreditando naquilo que eu estou realizando, que eu estou professando, tenho com os pés firmes, né? Acreditando, não ficar na dor, mas será, mãe? Tem tanta pouca gente aqui, mas eu vou lá falar, mas não tenho quase ninguém para quê? Mas aí tem um monte de irmão que a gente não sabe que tem, né? E tem. Então acreditar naquilo que é fé, né? Acreditar. Ó, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Ou seja, então é ter aquela fé paciente, como diz aqui, perseverante, né? Disciplinada. Eu tenho dificuldades, todos nós temos, mas através dessa fé, disso que eu estou aprendendo, se eu estou passando por uma dificuldade, é para me aprender com isso. E eu acreditando, eu vou saber esperar. Não é muitos que nem a gente comentou: mas eu estou com um problema, alguma coisa está me incomodando. Não, eu vou numa igreja, vou na casa, eu tenho que resolver para mim, aí que não dá. Não está dando, está difícil. Mas ela fez algum esforço, ela sabe o que está acontecendo na vida dela, ela tem algum conhecimento, ela quer se aprofundar para saber o porquê dessas causas, dessas dificuldades, por que eu estou doente, por que eu estou passando por uma enfermidade, né? E nós na doutrina espírita, através da lei de reencarnação que a gente comentou, somos espíritos devedores dessa época, que erramos no passado. E esses erros cada um vai, né, responder através da lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, se eu plantei no mal, eu estou colhendo aquilo que eu plantei no passado. Aí eu me desespero, me deu uma doença grave agora, em certa altura da vida, eu me desespero. E muitos, até aqueles que professam alguma religião, mas e cadê a fé? Então, é o que está dizendo Kardec. Então, eu tendo conhecimento, essa chave, eu vou saber enfrentar todas as minhas dificuldades da minha vida, porque eu sei o porquê que eu estou passando por isso, porquê que eu estou desempregado, porquê que eu estou doente, porquê que eu perdi um ente querido, porque isso, porque aquilo, todo mundo tem suas dificuldades. E através desse conhecimento eu vou entender: eu estou doente, mas lei de causa e efeito, alguma coisa eu fiz, tem que passar por isso. Ou de repente eu já fiz aqui mesmo, aqui e agora já estou, né? Não cuidei da minha saúde, do meu corpo, estou doente por minha imprevidência, né? A gente tem um corpo que a gente deve cuidar, e se a gente não cuidar, vai morrer, né? Vai morrer. E aí então são tudo isso, gente. A gente deve refletir. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece.
A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então é nós, como disse antes, né? Eu estou passando por aquilo, mas eu entender, ter paciência, né? Não querer forçar o processo. Não, mas eu quero que resolva, que não vai resolver dessa forma abrupta, não. Eu tenho que entender isso aí. E ter confiança, né? Ter calma, porque as coisas não vão se resolver do dia para a noite. Muitas pessoas querem que se resolva do dia para a noite. Não é assim que funciona, né? Se fosse assim, seria fácil. Como a gente disse, eu estou com uma doença, mas tem um cara lá que cura, tem não sei o que, tem um pastor, tem um padre, vai lá que ele resolve. Ele tá doente, vai lá que ele cura, tudo. Aí seria fácil, né? Mas hoje, aí Jesus nos ensina que quando Ele mesmo curava, Ele dizia, vai, não tornes mais a pecar, a errar novamente. Porque pode lhe suceder coisas piores. Então, muitos de nós, de repente, a gente teve oportunidades, mas não, a gente não soube aproveitar as oportunidades. Hoje, aqui, novamente, estamos tendo uma nova oportunidade de convite do Cristo, novamente, né, durante 2000 anos. Podemos, talvez ou não, através da nossa fé, do nosso merecimento, do nosso esforço, obter uma cura, por que não? Obter algum desejo, né, que estou conseguindo um bom trabalho, alguma coisa que precise, pode, né, acreditando, confiando. Mas eu vou lá naquela casa espírita, mas é muito fraca, porque não resolveu meus problemas. Mas é a casa espírita que tem que resolver. Será que é a casa espírita que é fraca? Ou é a pessoa que é fraca? Ela é que não reflete, como a gente diz, e procura os meios, porque a doutrina espírita, ela vai nos fornecer os meios para que a gente consiga vencer as nossas dificuldades. Ou seja, ela vai nos dar, né, que a gente sempre comenta, vai nos dar ali o anzol, a linha, tudo, né, a isca. Toma aqui, tá tudo aqui para te ser feliz, ó. Vai ser feliz. É o que a doutrina espírita nos ensina, não é o Ederson. Aqui diz, a doutrina espírita diz, segues isso, né, e não tornes a errar novamente, e serás curado. Terás uma vida melhor, uma fé mais robusta, porque está acreditando, né, naquilo que está aprendendo, né? Então cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga a humildade. Devemos ser humildes acima de tudo. Se eu sou orgulhoso, né? Mas eu sou o cara, eu resolvo meus problemas, né? Quem pode se denominar hoje assim, né? Ninguém pode se denominar. Mas o fulano de tal, o Ederson, lá que lá está fulano, na casa espírita, está fazendo palestra lá. Mas e daí? Ele é um irmão como qualquer outro, dos seus erros, dos seus defeitos, está trabalhando para vencer suas dificuldades como qualquer outro. Então devemos trabalhar outra virtude da humildade. A gente já viu a paciência, a gente está vendo várias virtudes, né? Ter paciência para enfrentar os problemas, dificuldades. Paciência, não é ficando nervoso, querer que resolva tudo do dia para a noite, não vai conseguir. Ter humildade para enfrentar esses problemas, humildade, que o Cristo nos ensinou. Não ser arrogante, eu sou melhor, eu resolvo meus problemas. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso de casa espírita, de igreja, eu resolvo meus problemas, eu sou o cara. Muitos ainda se dizem assim, infelizmente. Mas aí então o que acontece? A presunção, né, é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Então ele vai sofrer a lei de causa e efeito, né, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, que achava que era o máximo, né? E aí vai sofrer as consequências. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, por seu intermédio. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade,
dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes foi porque não tinhas fé. Ou seja, aqui dentro da casa espírita, podemos ser curados. Né? Mas é como está dizendo aqui, através desse magnetismo, né? Que todos nós temos um magnetismo, uma energia, que ela então sendo impulsionada pela essa vontade, essa fé, pode ela emanar um sentimento, né, de cura para outro irmão, e se o outro irmão for um merecimento dele, e ele também juntar essa fé, essa força, ele pode receber uma cura. Como é que funciona aqui nos passos da casa espírita? A pessoa, muitos não entendem o que acontece. Então é o que diz aqui, esse magnetismo, que a pessoa está ali fazendo uma oração, emanando para aquele irmão energias, que muitos sentem, outros não sentem. Mas eu saí de lá, não senti nada, aquela casa lá é fraca. Mas muitas vezes ele não está vibrando ali, ele não está, né, fazendo a sua prece, fazendo os seus pedidos, né, desejando uma cura, não está tendo a fé, como Jesus diz aqui, essa verdadeira fé. Se ele tem realmente a fé, ele pode receber uma cura, está ali nos passes. Ou não necessariamente no passe, pode ser aqui agora. A pessoa está ali vibrando junto na exposição, ali, tu está acreditando naquilo, está vibrando, porque então ela está em sintonia com essas energias e que vai fazer bem a ela, e que os benfeitores estão trabalhando, pode receber já uma cura também. Né? Então é assim que funciona. Tudo depende da nossa fé. Se eu acreditar, eu posso conseguir. Mas vejam que não é assim, né? Tudo depende do nosso merecimento. Não é do dia para a noite. Tudo depende. Mas eu estou com uma doença, fui ali, não fui curado. Mas quem sabe o que Jesus fazia? Não adianta nós curarmos corpos e aí a pessoa continuar tornando aos mesmos erros, né? Como Jesus diz, que vai piorar a situação. Não adianta eu ir ali fazer uma meia-sol, um remendo, curar o corpo, mas eu continuar, porque o problema está onde? Está em nós mesmos, no espírito. É o nosso espírito que é devedor, que tem muitos erros. É nós que, através da moral do Cristo, que nós vamos conseguir nos melhorar. E, consequentemente, tendo essa fé, praticando as virtudes, que nós podemos receber muitas coisas boas, né? Receber curas, receber tudo aquilo que cada um almeja. E conforme a necessidade de cada um também, né? Que a gente deve saber pedir aquilo que está precisando, né? Então, gente, muito obrigado, tá? Espero que tenham tido um bom entendimento desse capítulo 19. Semana que vem a gente tem um convite, né? Já convidando a todos, que nós temos aniversário de 3 anos da Casa de Francisco. Então são todos convidados. A gente vai procurar aqui trazer um grupo musical, espero que eles venham, né, aí com a gente. E vai ter a nossa irmã Carmen, que vai fazer o tema, o papel dos centros espíritas nos dias de hoje. Vai ser o tema do dia do aniversário de 3 anos da Francisco, são todos convidados. Então, muito obrigado, viu, gente, pela paciência. Espero que a gente reflita sobre tudo isso, que todos nós podemos e devemos, né, ter essa fé como Jesus nos ensina. Então vamos fazer a nossa prece, o encerramento. Então vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade de estarmos aqui em torno do Evangelho, aprendendo com aprendizes da vida, o Evangelho do Cristo, que a gente possa sentir nos nossos corações, fazer uma reflexão em nossas vidas, como está a nossa fé nos dias de hoje, que possamos refletir e que, se eu te acreditar, ter uma boa fé, que bom,
Mas se eu achar que eu estou meio duvidoso, que eu procure ajuda, que eu procure os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, para que eu possa entender o processo da vida e me tornar uma pessoa melhor, mais feliz. Que Deus nos abençoe, nos ilumine a todos. Agradecemos aos nossos benfeitores amigos, ao nosso Pai Francisco, e damos então por encerrado as nossas atividades doutrinárias desta noite. Que assim seja.